Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos dessa noite. Estamos aqui para começar mais uma live hoje, onde iremos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E desde já queremos chamar a sua atenção para a palavra do Senhor. Você que está aí no seu lar, na sua residência, por favor, abra sua Bíblia nesse momento, lá no Velho Testamento. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, segundo livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Ok? Vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Queremos saudar com a paz do Senhor, pastor Odiel, Isaac Celestino em Floriano, Elvis, pastor Jaziel Aguiar, Rose Souza, né? Todos estão ligados aí na live e já se preparando para o assunto que vamos tratar agora, né? Pastor Hélio Maxwell, aí na cidade de Alagoinha do Piauí, né? Minha saudação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Bom, todos nós sabemos que Elias, ele surge no cenário da história e imediatamente ele começa o seu ministério. Elias era um homem, conforme a Bíblia fala, que tinha os mesmos desejos, as mesmas paixões que qualquer um de nós. E após ele ter aquele encontro fenomenal, que podemos chamar de encontro dos deuses, quando ele enfrenta os profetas de Baal e de Acera, ele tem ali, de repente, um pouco ele começou a pensar que seria um herói. Era um herói, pastor José Santana, paz do Senhor, né? Cleidiane Moraes também, paz do Senhor. E Elias começou a tentar, a olhar para si e ver que ele era alguma coisa. Porque venceu os profetas de Baal, orou e aconteceu o maior fenômeno de toda a história, onde o fogo consome água, né? Quando jogamos água no fogo, a tendência é apagar o fogo. Porém, ali nós encontramos que a água vai consumir o fogo. E isso foi um fato que mexeu com toda a sociedade. Jezabel não se encontrava e quando ela volta para o reinado, Acabe, que era um cidadão, um rei, porém só tinha a coroa, pois o comando tudo estava a cargo de Jezabel. Quando ela chega, ele senta e vai contar tudo o que aconteceu durante aquele dia da sua ausência, entendeu? Que mataram os profetas à espada e tudo o que aconteceu. Imediatamente Jezabel, ela toma uma atitude. Ela era uma mulher temperamental, temperamento muito forte. Enquanto Acabe era mais comedido, Jezabel era aquela mulher que tinha realmente um temperamento muito forte. Ela gritava, ela batia os pés, ela exigia realmente que Acabe tomasse uma decisão. O versículo 2 diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Observem que Acabe senta com Jezabel para contar os fatos ocorridos no reino. E a fúria de Jezabel, devido ao seu temperamento, é tão grande que ela chama um mensageiro. Chama um rapaz e diz: olha, vai procurar Elias. Elias, naquele momento, estava, vamos usar uma expressão popular nossa aqui do Brasil, estava comemorando o efeito, né? Estava comemorando o efeito, estava feliz. Ele não pensava de ser impactado. Então, o versículo 2 diz que Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhes: assim me faça os deuses outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como um deles. Gente,
Eu sempre costumo dizer nas minhas prédicas que antes de uma grande vitória, olha, Cristiana lá em Macapá, ligada conosco, né? Irmã Francineide, pastor Raimundo Andrade, todo ligadinho aí conosco, Deus abençoe. Né? Antes de uma grande vitória ou de uma grande decepção, viu? De uma grande vitória, você vai passar uma grande tribulação, né? E o caso aqui, Elias estava comemorando uma grande vitória, venceu os profetas de Baal e a sua oração foi respondida na presença de todos, então era um momento de comemoração, quando ele é impactado por uma mensagem. E aqui eu quero chamar a atenção de todos. Nem sempre estamos preparados para receber determinados tipos de mensagens. Há mensagens que nos alegram, porém há mensagens que tiram todo o brilho de nossas vidas. Dependendo aí do mensageiro, né? Como esse mensageiro, ele vai trazer aquela mensagem. Então agora Elias é impactado pelo mensageiro de Jezabel. Meus amados, desse mundo, desse ministério que estamos levando, né? E é tão importante nós atendermos para as coisas de Deus. Olha, nós somos muitas vezes chamados para os grandes combates espirituais. Somos chamados muitas vezes para os combates espirituais e esses combates requerem um grande equilíbrio. Mas você pode dizer, Elias era profeta. Sim, ele era profeta, mas Tiago diz que ele era um homem semelhante a qualquer um de nós. Elias tinha sentimento, Elias tinha a sua normalidade como qualquer ser humano. Então era um homem sujeito a todas as dores, como diz a palavra do Senhor, né? E agora ele é impactado pela mensagem de Jezabel. Observe o tom da mensagem. Assim me faça os deuses, e outro tanto, se amanhã a esta hora se não puser a tua vida como um deles. Ameaça de morte, né? William está ligado conosco, né? Deus abençoe. Todos que estão aí na live, né? Então Elias recebe agora uma mensagem de morte. Você já parou para pensar quantas vezes você é ameaçado no seu conforto? Muitas vezes a ameaça trazem e desencadeiam algumas coisas que temos em nossas vidas. Veja, o nosso sistema límbico, ele é tão importante que nós venhamos conhecer. Sabe por quê? Nós temos muitas vezes gatilhos que são acionados em momentos de preocupação, em momentos de confronto. Elias, como profeta, como homem de Deus, mas ele tinha o gatilho da ansiedade e tinha o gatilho da depressão. Observe que duas coisas estavam na vida de Elias, ansiedade e depressão, né? Duas coisas terríveis, que no momento que ele foi impactado pelo mensageiro de Jezabel, ele imediatamente começa a desencadear na vida de Elias o seu gatilho da ansiedade e o seu gatilho da depressão. Observe o versículo 3. E que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço. Gente, quando a pessoa, o gatilho da depressão ou da ansiedade, ele é acionado, a primeira coisa que vem na mente é fugir. O versículo 3, ele começa a mostrar que a tendência de Elias foi fugir. Quantas pessoas estão fugindo, né? Hoje, quando estamos aí com o problema do coronavírus, as pessoas estão querendo fugir, o número de suicídio aumentou, há muita gente, né, correndo, pessoal da melhor idade já não aceita ficar dentro de casa, muitos estão pulando os muros, né, estão até cometendo acidentes, porque querem fugir de casa, querem sair de casa, por causa da ansiedade que é muito forte e por causa também dos gatilhos que estão sendo disparados, né? Uma Raquel Silva ligado conosco, e
presbítero Moraes, irmã Verbênia também, ligadinho. Bom, então a primeira coisa que as pessoas querem é fugir. O versículo 3 diz: e que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço. É fugir. Ansiedade é muito triste na vida de uma pessoa. Quando a ansiedade ela começa a vir, a pessoa começa a sentir grandes preocupações em sua vida. É muito importante que o cristão ele tenha conhecimento dos gatilhos e tenha conhecimento que a ansiedade é algo real. Ah, mas eu sou crente, eu estou imunizado. Quem foi que te disse isso? Nós somos crentes, estamos no mundo. Então, estamos sujeitos às crises de ansiedade que poderão vir e a crises depressivas também que poderão vir. Mas o que é crise de ansiedade? A crise de ansiedade é um estado psíquico natural, né, que acontece para nos auxiliar para um enfrentamento eminente. Então, quando Elias ele foge, né, o seu psíquico, né, ele começou a preparar a vida de Elias para algo mais profundo que iria acontecer com Elias. Né? No caso, Elias fugiu porque estava com medo. O medo ele pode ser natural e pode ser um medo mórbico. Né? O medo mórbico ele pode desencadear muitos problemas que poderão trazer consequências sérias para nossas vidas. Então, Elias foge. Por quê? O gatilho da ansiedade e da depressão começou a ser desencadeado. Veja, a ansiedade, ele é algo sério, muito sério. E Elias, porém, numa corrida como a nossa de cada dia, ele corre, ele foge. Quantas vezes nós temos fugido dos nossos compromissos, temos fugido das coisas, muitas vezes, que temos que enfrentar. Por quê? Porque o gatilho da ansiedade está desencadeado, o gatilho da depressão está desencadeado em nossas vidas. Mas quais são os sintomas das crises da ansiedade? Veja, respiração ofegante e falta de ar. Eu estou até um pouco preocupado porque o coronavírus tem em uma dos seus itens dos sintomas é a falta de ar, entendeu? A falta de ar. E isso também, o princípio da ansiedade, ele pode ser uma respiração ofegante e aquela falta de ar, que muitas vezes as pessoas até confundem com a síndrome do pensamento acelerado. Há muita gente que às vezes não está com ansiedade, mas está com a síndrome do pensamento acelerado, o que pode trazer também consequências para todas as pessoas, né? Então, ansiedade, ela traz respiração ofegante, falta de ar, palpitações e dores do peito, fala acelerada. Você já observou, eu vou falar agora com os pastores, que a maior parte dos pastores, eles falam gritando? Por quê? Ansiedade, entendeu? Muitos pastores, quando vão dar uma palavra, parece que estão gritando. Ah, mas isso é o poder do Espírito Santo. Não é. Não é o poder do Espírito Santo. É ansiedade profunda. A maior parte dos pastores, dos líderes espirituais, dos líderes de culto, são ansiosos. Altamente ansiosos. É por isso que falam gritando. Você já observou também, e eu estou quase incluído nisso, mas estou correndo, e a maior parte dos pastores são gordinhos, né? Fofinhos. A irmã Neide, minha esposa, diz que não são gordos, são fofos, né? A maior parte dos pastores são fofinhos. Por quê? Com a crise de ansiedade, Cláudio, as pessoas passam a comer, né? Comem além do excesso. E isso traz um excesso de peso por causa da ansiedade. Então, fala acelerada. Qualquer diálogo, o que acontece? Eles começam a acelerar a voz e muitas vezes partem para até agressão pessoal. Agitação das pernas e nos braços. Você já observou que muitas vezes, quando você vai dormir,
você bate as pernas na cama, não é verdade? Você bate os pés, você joga o travesseiro para um lado, joga para o outro lado. Tudo isso são agitações. Você bate os braços, bate as pernas, né? Tem uma tensão muscular muito forte. Então, é a ansiedade que está ocorrendo na sua vida. Outra coisa, tem tontura e sensação de desmaio. Muitas vezes, quando você levanta a cabeça, de repente, parece que o mundo está girando. E a primeira coisa, você pensa que está com labirintite, outro tipo de doença, mas não é. É a sua tensão, né? A sua ansiedade que está muito forte mesmo, né? Muito forte mesmo. Enjoo e até vômitos, tudo também causado pela ansiedade. A irritabilidade. A ansiedade provoca também as pessoas ficarem irritadas, ninguém pode falar, que já vem com agressão, já fala alto. E uma série de coisas ocorrem a partir do momento em que a pessoa está com ataques ansiosos. Irmã William, paz do Senhor. E uma outra coisa interessante são as enxaquecas. São pessoas que todos os dias estão com dores na cabeça, uma enxaqueca terrível, e muitas vezes toma todo tipo de remédio para resolver o problema da enxaqueca e não consegue, porque é ansiedade que está muito forte. E a boca seca, irritabilidade no paladar, insônia, preocupação excessivas. Olha, gente, nós estamos nesses dias vendo a preocupação de todas as pessoas, né? Quando vai terminar o problema do coronavírus? Até quando eu vou ficar em casa, né? Até quando eu vou ficar em casa? Até quando eu vou estar confinado? Então, tudo isso, essa preocupação, está trazendo ansiedade para todas as pessoas. As pessoas não estão conseguindo dormir, né? Muitas estão tendo problemas psicóticos e etc. Então, uma outra problema da ansiedade é a preocupação excessiva que estamos falando, né? Mas a dificuldade de concentração, viu? Dificuldade de concentrar. Você vai ler a Bíblia, não consegue concentrar. Você vai orar, seu pensamento começa a vaguear. Você vai estudar para a prova, não consegue fixar o seu pensamento do conteúdo, porque a ansiedade está muito forte. Isso é importante que saibamos ter o controle de tudo isso. E Elias estava com tudo isto, né? A sensação de medo constante. Quando Jezabel chega e manda o seu mensageiro ir até Elias e dar o recado, imediatamente Elias teve um medo e fugiu. Ele fugiu para Berseba e, além do mais, deixou seu companheiro e foi só. Quantas vezes nós estamos fugindo dos compromissos? Eu quero dizer para você que você é forte, você tem capacidade de vencer essas lutas, tem capacidade de vencer o coronavírus, tem capacidade de vencer os problemas que está vivendo, porque, além do mais, de você ter Cristo, Salomão chegou a dizer: como pensou no seu coração, assim é. Nós temos essa capacidade. E diz Salomão também que o desejo de viver faz o doente levantar do leito, entendeu? O desejo de viver. Então, nós sabemos que a ansiedade, ela é algo que acomete todas as pessoas. Ninguém está isento de ser ou se tornar ansioso. Não, porque a ansiedade são problemas que surgem, né? Que surgem imediato com as pessoas. E é importante que nós, né? É importante que nós tenhamos esse cuidado de ter o equilíbrio. Uma outra coisa ainda da ansiedade são a sensação de que podemos perder o controle de algo ou que algo ruim vai acontecer, entendeu? Vocês já viram as pessoas que têm as premonições? Muitas vezes as premonições são simplesmente fruto da sua ansiedade. Você está com medo e começa a imaginar que vai acontecer algo. E muitas vezes você tem sonhos, né? E nesses sonhos você se sente expulsando demônios, você se sente lutando, você se sente em batalhas, e muitas vezes você não sabe o significado. É simplesmente o seu sistema límbico
que está trazendo uma mensagem para o seu corpo que você está ansioso, que você está com problema e que precisa vencer esses problemas, né? O problema da ansiedade, que todo cidadão está sujeito a ter esse tipo de patologia. E também, são muitos sintomas, eu quero citar somente um, para voltar para o texto bíblico, é o desequilíbrio dos pensamentos. As pessoas não conseguem fixar os seus pensamentos e começam a vaguear os seus pensamentos em determinadas coisas, determinados problemas, né? Isso é muito importante. Então, voltando para o texto, deu para você observar que Elias estava realmente com o gatilho da ansiedade. E no momento que a mulher, que o mensageiro chega e fala com ele, o gatilho é disparado. Gente, nós temos gatilho da ansiedade, temos gatilho da depressão, nós temos vários gatilhos em nossas vidas que precisamos ter cuidado, porque a qualquer momento eles podem ser disparados e nós temos acometido de mais diversas patologias psíquicas. Então, somente uma pessoa tranquila, é uma pessoa que tem essa capacidade de vencer, né, a ansiedade, ou muitas vezes até a síndrome do pensamento acelerado, que é conhecido na psiquiatria como SPA, é a oração, né? Nós vamos voltar lá para o texto, mas antes eu quero mostrar o que a própria ciência ela tem mostrado. A neurociência e a neuropsicologia ela tem trazido para nós algo importante. Estudos feitos dentro da religião têm mostrado que a oração ela faz com que você fique calmo. A oração tem um poder de trabalhar o sistema límbico, o hipocampo, né? As amígdalas do cidadão e faz com que ele fique calmo, entendeu? E pare e tenha um autocontrole. Agora, que tipo de oração? Não é aquela oração que você grita, não. Aquela oração que muitas vezes você vem derramar lágrimas. Porque a partir do momento que você derrama lágrimas, você está tirando um peso psíquico, né? Um peso psíquico na sua vida, na sua mente. E é aqui que nós temos que aprender, através disso, a lidar com os nossos fantasmas que nos acometem todos os dias. Nós temos muitos fantasmas que estão todos os dias nos acometendo, né? Nos acometemos. Fantasmas que nós precisamos ter alguém para conversar e para poder desabafar. E muitas vezes, quando o gatilho é acionado, a tendência é fugir, né? Fugir. É o caso de Elias. Elias foge, né? Elias foge. Para que ele foge? Porque estava com medo, o gatilho da ansiedade foi disparado. Agora voltemos para o texto, para o versículo 4, e vamos ver algo interessante. Nós já vimos o que é que a ansiedade pode fazer na vida do cidadão e o sintoma delas. O versículo número 4 diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Olha aqui, ele foge, né? Ele foge e começa a caminhar. O texto diz que ele vai a caminho de um dia. Quantas vezes, gente, a ansiedade é grande em nossas vidas que nós saímos pelas ruas. Há pouco dias eu conversava com um rapaz, ele dizia assim, perguntei, o que está fazendo? Não, eu estou dando rolê, eu preciso aliviar minha cabeça, né? Preciso aliviar minha cabeça. Aí, muitas vezes as pessoas não sabem o que estão dizendo, mas andar de um lado para o outro faz parte de uma mente ansiosa, né? A pessoa está com ansiedade, então muitas vezes ele tenta fazer isso, andar de um lado para o outro. E veja o que foi que Elias fez. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Elias saiu caminhando, né? Caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore. Olha, observe uma coisa interessante, viu? Uma coisa interessante. No versículo 3, nós temos aqui o gatilho da ansiedade de Elias. Já o versículo 4, o gatilho da ansiedade de Elias
ele vai se transformar agora não na ansiedade, mas o gatilho da depressão, viu? O gatilho da depressão. Veja que imediatamente nesse gatilho da depressão de Elias, ele corre, não é verdade? Ele corre, ele caminha, senta embaixo de uma árvore. Toda aquela pessoa que está depressivo, que está com ansiedade, a ansiedade já correu tanto, já acionou o gatilho da depressão, ele começa a ter pensamentos, né? Ele começa a ter pensamentos que vão mexer com todo o seu sistema límbico, né? Vai mexer com todo o seu sistema límbico. Então veja algumas coisas na vida de Elias que começam a marcar a sua depressão, entendeu? A sua depressão. Mas você pode dizer, mas pastor, viu? Ele teve depressão? Sim, William. Elias era um homem com sujeito a nós, viu? Ele teve depressão. É interessante que as pessoas hoje, quando falam do gatilho de depressão de Elias, a gente não quer dizer que Elias teve depressão. Ah, mas ele era profeta. Sim, ele era profeta, mas ele era homem. Então, Elias teve sim o gatilho da ansiedade e o gatilho da depressão. Observe que no versículo que lemos, que é o quarto, né? O quarto, ele diz o seguinte: ele foge e senta embaixo de uma árvore. Olha aqui. Olha o que ele disse. E se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou embaixo do zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. Então veja aqui, o versículo 4 é muito claro em mostrar aqui o gatilho da ansiedade, o gatilho da depressão que foi desencadeado na vida de Elias, né? Ele estava ansioso, né? E esta ansiedade ela veio fazer com que a vida de Elias tornasse uma vida já sofredora, né? Então o que desencadeou em Elias de imediato após a ansiedade, o pico da ansiedade? Tristeza com humor deprimido. Ou seja, quando ele se senta embaixo da árvore, do zimbro, observe que ele perde o humor, né? Ele perde o humor. Gente, quantos de nós estamos perdendo o humor? É tão importante quando você tem essa capacidade de sorrir. Sorria. Ah, pastor, mas eu não tenho como. O humor é muito importante na vida das pessoas. Quem tem o humor tem uma autoestima elevada, entendeu? Então, Elias, ele é acometido de tristeza com a perda do humor. Ele perde interesse e prazer das atividades que ele apreciava. Você observou que antes Elias tinha tido um confronto com os profetas. Então ele tinha prazer naquilo. E agora ele se senta embaixo de uma árvore e pede a morte. Ou seja, ele perde o interesse por todas as coisas. E é tão interessante que ele tem também a perda da apetite, que você vai ver em seguida o anjo, né, o ser angelical, trazendo alimento para ele. Você vai ver daqui a pouco, nós vamos voltar para o texto, né? E a alteração da apetite muitas vezes ocorre quando tudo isto está desencadeado dentro da depressão. A baixa perda de energia com aumento de fadiga. Quando você está cabisbaixo, alguém tenta levantar sua autoestima, você diz, não vai dar certo, eu não sou melhor do que meus irmãos, viu? A sua autoestima está muito baixa. A presença de sentimento de culpas são constantes. Eu estou passando isso aqui porque eu sou culpado, fui eu que procurei, eu não deveria ter entrado nisso. O sentimento de culpa é muito forte nas pessoas que estão com o gatilho da depressão acionado. Então, é importante que nós tenhamos cuidado, muito cuidado mesmo, quando esse gatilho da depressão ele é acionado. E eu não quero me deter muito, mas quero dizer que
o pensamento suicida ou pensamento de morte. No caso, Elias pediu a morte. Vamos voltar para o texto e vamos ver o que é que Elias pede para o Senhor. Olha o texto, veja o que é que Elias pede para o Senhor. Você que está na sua residência, dê uma olhada, bem aqui, olha. Dê uma olhada no texto, como é que Elias fala. Versículo 4, a parte B. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, ele imediatamente, ele deseja morrer. Né? Ele deseja morrer. Quantos estão lá no vale, gente? Lá no vale, no deserto, querendo morrer, né? Querendo morrer. Mas não é momento para isto. Sabe por quê? Porque muitas vezes a depressão que estamos vivendo, ela teve uma causa, foi desencadeada aquele gatilho, né? E nós podemos vencer. Então, Elias, como profeta, como homem de Deus, ele teve o gatilho da depressão disparado e imediatamente ele desejou morrer, né? Desejou morrer, e isto é muito sério na vida de todas as pessoas que têm realmente, né? Tem realmente esse gatilho disparado. Então, deu para você observar nesses 4 versículos do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, a vida de Elias, que retratam, né, eles retratam a sociedade que estamos vivendo. Elias teve o pico da ansiedade, o gatilho da ansiedade, e teve também o gatilho da depressão. Vamos contextualizar isto, vamos trazer para os nossos dias. Hoje, no mundo que estamos vivendo, vamos chamar de mundo coronavírus, né? Mundo coronavírus, onde as pessoas estão ansiosas. Gente, já estamos quase 15 dias dentro de casa, né? As pessoas não sabem mais o que fazer. As pessoas não sabem mais o que fazer. Muitos não têm mais alimento. Outros não conseguem controlar a sua ansiedade dentro de casa e começam aos berros, aos gritos com seus parentes, com seus filhos, né? Tudo isso dentro de casa. Então estamos vendo que a ansiedade está tomando conta das pessoas. E nós temos que nos preparar, gente. Temos que nos preparar, porque esta sociedade é a sociedade corona, né? A sociedade corona que está convivendo com a ansiedade e vamos conviver mais tarde com a depressão. Porque muita gente não tem um equilíbrio emocional, não tem uma boa saúde emocional para lidar com tudo isso que estamos vivendo. Então, é por isso que nós precisamos estar trabalhando tudo isso. Eu trouxe essa palavra a respeito disso, simplesmente para que nós venhamos estar preparados para os embates que iremos sofrer. O pessoal lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? Estão ligados conosco. Deus abençoe. Nelson, estava ouvindo até agora, Nelson, estava falando, viu? Então, é preciso, gente, o controle. Não desespere. Não desespere. Saiba que isso que surgiu, o coronavírus que surgiu aí, Deus está no controle de tudo isto. Saibamos que nós somos servos de Deus. Eu não estou falando aqui como um profissional da área da saúde mental, não. Eu estou falando aqui como um pastor, como líder religioso, né? Como líder religioso que tem preocupação com a saúde mental das ovelhas. Então nós vamos passar por isso, gente, viu? Porque as previsões mostram que isto não vai passar amanhã. Os estudos estão mostrando que talvez o mês de setembro para outubro é que nós vamos estar realmente aptos para ter uma vida normal, entre aspas, né? No mês de setembro para início de outubro. E agora, como é que vamos conviver com tudo isto? Então, somente tendo um controle, né? Tendo um controle para que possamos viver. Primeiro, não ter medo. Não ter medo. Não desesperar. E outra coisa importante que nós precisamos também ter o controle é do nosso medo. Não transformar o medo, né? O medo que as pessoas estão tendo num medo mórbido de
não querer sair na rua, não querer tocar nas pessoas, não querer nem falar. Tem gente que está... A ansiedade, o medo é tão forte que pensa que o vírus, irmão William, doutor William, que está ligado conosco, William Freitas, né? Pensa que ele vai ser transmitido pela fala. Então veja a situação que estamos vivendo. O medo, a ansiedade é tão forte na vida das pessoas, né? É muito forte. Mas saibamos de uma coisa, que Deus está no controle, né? Deus está no controle e sabemos que administrar a nossa ansiedade é muito forte, né? Nós precisamos ter o controle, e não deixar que essa ansiedade venha desembocar no segundo gatilho, que é a depressão. Então, como vencer tudo isso? Em primeiro lugar, vamos mudar o foco, né? Vamos mudar o foco. Hoje o foco é corona. Você liga o televisor, é corona, liga o rádio, é corona, conversa com alguém, é corona. Vamos mudar o foco? Vamos mudar o foco para Cristo. Vamos mudar o foco para a família, né? Vamos mudar o foco com nossos filhos. Vamos mudar o foco para a nossa educação. Vamos mudar o foco para outra coisa. Assim, você vai livrar o seu sistema límbico, vai livrar o seu sistema, a sua emoção, de estar totalmente entregue a essas fobias, a esses medos que estão aí. Então, a primeira coisa é mudar o foco, né? Mudar o foco de tudo isso. E a partir do momento que vamos mudar o foco, nós vamos ter capacidade de vencer. Então, gente, olha, veja que Elias, ele sofreu tudo isso, né? Sofreu tudo isto, mas nós estamos sujeitos também. Ansiedade, que desencadeou na depressão, e eu me atrevo a chegar mais além. Ele teve crise do pânico também. Por que ele teve crise do pânico? Porque na hora que eu via o nome Jezabel, ele fugia. Então o que está acontecendo hoje? Nós estávamos discutindo, olha, a minha amiga foi minha ovelha, a psicóloga Jarine, lá, acho que ela está no Goiás hoje, né? Jarine, Deus te abençoe, viu? Grande psicóloga da Gestalt, muito boa, né? Então, eu costumo dizer que, além da ansiedade e da depressão, Elias também teve crise do pânico, né? Ele não podia ouvir o nome Jezabel, que ele corria, ele tinha medo, né? Tinha medo. Então vamos parar um pouco agora, e vamos fugir de tudo isso. Vamos mudar o foco. Observe que você não tinha tempo para nada, você não tinha tempo para sua família, não tinha tempo para seus filhos, não tinha tempo para nada. E agora você está com a sua família. Mude o foco, né? Mude o foco para outra coisa, para a família, para os problemas, para a atividade com seus filhos, atividade física, né? Atividade física. Vamos fazer exercício, né? Correr, jogar bola, luta marajoara, viu? A luta marajoara é muito importante. Então, vamos mudar o foco. Segunda coisa, a depressão, ela pode vir, mas não é qualquer medo que as pessoas têm que está com depressão. A depressão, só quem pode dar o diagnóstico é o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista ou outro profissional da área da saúde. Não é qualquer pessoa que vai dizer, você está depressivo. Negativo. Precisa um diagnóstico para dizer se você está ou não com depressão. Porém, agora, voltando para a prática, vamos levar para a prática agora. A oração, ela está provada pela neurociência que é capaz de nos ajudar a vencer tudo isso. Então vamos lá. Primeira coisa, leitura bíblica. Segundo, oração. Terceira coisa que temos que praticar, humor. Sorrir muito, entendeu? Isso é muito importante. Sorrir, falar, conversar. Isso é fundamental para que você vença tudo isso e o seu gatilho da depressão, da ansiedade e, quem sabe, da síndrome do pânico não seja acionado. Portanto, é tão bom falar desse assunto, né? Mas
nós temos uma regra dentro da EAD que 45 minutos é o máximo, né? É o máximo. Então, Deus abençoe a todos e que a graça e a paz possa abundar. Mudemos o foco. Família, Deus, oração e arrebatamento. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz.